not working now. It's What happened? You clicked on transmit live transmission? No. Yeah, I think it's going now. Let's see. Okay. It's just loading. Yeah. Let's go, Facebook. You can do it. Come on, guys. Each day the internet is worse and worse and worse. Já tá funcionando, gente. Pode começar, Dr. Rubens. Se vocês quiserem deixar o microfone desligado, gente. Whenever you're ready, you can start. Gente, boa tarde, boa noite já. A gente já vai começar, tá? Teve um pequeno atrasinho aí de 2 minutos. Semana passada a gente teve com vocês aqui, discutimos um pouco essa relação Parkinson-coronavírus, e hoje a gente vai falar um pouquinho de diagnóstico, mas principalmente tratamento, tá, gente? A ideia nossa é tentar compartilhar com vocês a experiência nossa no dia a dia do tratamento do Parkinson, e o principal é a opinião de vocês, dúvidas que vocês tiverem sobre o tratamento. Eu sou Rubens Cury, sou neurologista, trabalho com Parkinson no Hospital das Clínicas, e comigo está o Dr. Fábio. Fábio. Oi, boa noite a todos. Meu nome é Fábio Godinho, eu sou neurocirurgião, trabalho no Hospital das Clínicas juntamente ao Dr. Rubens. Bom, gente, então a gente vai fazer, a dinâmica, gente, vai ser igual a semana passada, tá? A gente vai discutir um pouquinho a doença de Parkinson, vou falar para vocês um pouquinho, e logo em seguida a gente vai abrir para as questões, tá bom? É uma forma de a gente começar iniciando com alguns aspectos que eu acho que seria bem interessantes para vocês sobre a doença. Então, assim, gente, Parkinson, por que é importante a gente discutir esse assunto? Acho que essa é a primeira questão. A Parkinson é uma doença extremamente frequente, e a incidência dela, ou seja, ela tem acometido um pouco mais de gente ao redor do mundo. Ninguém sabe ao certo por quê. Obviamente, o envelhecimento das pessoas é um dos fatores, mas mesmo quando você equipara o envelhecimento, tem mais gente sendo acometida pelo Parkinson. Vejam aqui que em 2015, a média era de 6, 7 milhões de pessoas no mundo com a doença. A previsão para 2040 são 17 milhões de pessoas, ou seja, gente, a doença ela é prevalente, ela impacta a qualidade de vida e tem essa importância por ser tão frequente. Tudo bem? O que é Parkinson, gente? Parkinson tem o nome de Parkinson porque James Parkinson, que era um médico inglês, descreveu a doença há 200 anos, lá em Londres. Mas o nome Parkinson para a doença quer dizer o quê, gente? Redução da produção de dopamina, tá? Então, se você pudesse traduzir a doença de Parkinson de uma forma objetiva em uma linha, a produção de dopamina no cérebro, ela vai abaixando ao longo dos anos, tá? Lembrando que a dopamina, gente, se vocês forem reto aqui na região mais ou menos da orelha, no meio do cérebro, onde vocês conseguem ver esse ponto, esse núcleo brilhando, é a região
que a dopamina é produzida. Uma região pequena no cérebro, mas super importante. Então, o que é Parkinson, gente? Parkinson é a redução da produção da dopamina por esse núcleo. Ele vai ficando doente, ele vai produzindo menos. Eu costumo falar para os pacientes, é como se você tivesse um combustível e ele fosse reduzindo a produção, tá? De uma forma que não era para acontecer. A redução da dopamina no cérebro, a gente chama de doença de Parkinson. Então, a primeira pergunta, gente, tudo bem, Parkinson é a redução da doença da dopamina. E para que serve a dopamina? A dopamina, gente, ela é um neurotransmissor, ou seja, uma pequena molécula no cérebro que está totalmente envolvida nos movimentos. Então, ela é como se fosse o maestro dos movimentos. Os músculos que a gente anda, que a gente fala, que a gente articula, que a gente come, que a gente se troca, que a gente faz as atividades no dia a dia, eles são orquestrados pela dopamina. Tá? É como se se os músculos fossem os violinistas, mas quem é o maestro, quem fala faz assim, faz daquele jeito, um desses maestros é a dopamina. Quando ela cai, ou ela começa a cair, a pessoa começa a ter sintomas da queda da dopamina, que são sintomas da doença de Parkinson. Tudo bem? Então, doença de Parkinson é um problema no cérebro, na produção da dopamina. Então, para que serve a dopamina? Para a gente fazer os movimentos. A próxima pergunta é: o que acontece, então, com a queda da dopamina? Ela começa a cair, isso ao longo de anos, tá, gente? É uma queda lenta ao longo de anos. Um sintoma é rigidez e lentidão. Veja, se eu tenho um transmissor que facilita o movimento, que é a dopamina, se ela cair, a pessoa começa a ficar um pouco mais lenta. E o paciente conta assim no dia a dia para a gente, falando, doutor, eu tenho mais dificuldade para me trocar, para abotoar uma camisa, para amarrar o tênis, para levantar da cadeira, lentidão para o dia a dia, tá? Então, lentidão e rigidez, que ele conta que o braço fica às vezes um pouco mais travado, é um sintoma da queda da dopamina. Isso, no início, é sempre de um lado, gente. Começa ou à esquerda ou à direita no corpo, mas é sempre de um lado. E depois, com a evolução, pode acometer o outro lado, tá? Além disso, da questão da rigidez, da lentidão, eu chamo a atenção para a dificuldade de equilíbrio e marcha. Os pacientes se queixam muito disso. Doutor, eu estou andando, às vezes eu me desequilibro, eu tenho que segurar na parede ou na cadeira. Por quê? Porque a dopamina também, ela ela orquestra bastante a questão da nossa marcha. Marcha é um movimento muito automático e a dopamina age muito nela. Quando ela começa a cair, às vezes a gente perde um pouco de equilíbrio, tá? O outro sintoma é uma alteração da fala. A pessoa começa a ficar com a fala um pouquinho mais baixa. A gente chama de hipofonia, ou seja, o som fica mais baixo. O paciente às vezes conta que no telefone a pessoa lá do outro lado fica perguntando o quê, fala de novo, justamente porque a voz vai ficando um pouco mais baixa. E um outro sintoma, talvez o mais famoso, é o tremor. Tá? É um tremor que a gente chama de tremor de repouso, braço parado, seja no braço de uma cadeira, em cima da mesa, o braço começa a tremer. É um tremor de repouso que a gente chama ao contrário de outros tremores que são de ação. Tudo bem, gente? Essa é uma postura, essa figura é uma das primeiras figuras da descrição de Parkinson, tem mais de 100 anos. E ela mostra justamente essa postura fletida para frente do paciente, ele vai ficando ao longo do tempo e muitas vezes ele vai encurvando um pouco mais. Tá? Nem todo mundo que tem essa postura tem Parkinson, mas quem tem Parkinson muitas vezes pode evoluir para uma postura fletida. Tudo bem, gente? Essa é uma postura um pouco mais de lado. Aqui o paciente de vez para frente, às vezes ele vai um pouco para o lado, é chamada de síndrome de Pisa, justamente em referência a uma torre que tem lá na Itália. O paciente fica às vezes com a postura do lado. Eu chamo a atenção para isso, gente, porque tem tratamento para isso, um remédio, fisioterapia, a gente vai discutir. E a segunda coisa em relação a sintomas, gente, lembrem, Parkinson, eu costumo falar para os pacientes que a gente divide em 2 grupos. Um são sintomas motores da doença, que são os que eu acabei de falar, tremor, rigidez, lentidão, alteração da marcha. Os outros são sintomas não motores, são sintomas que não são tão visíveis, mas que o paciente tem, tá? Por exemplo, dor. Às vezes o paciente se queixa de fadiga, ele pode ficar com o intestino preso, que é constipação, depressão, alterações de atenção, ansiedade é bastante comum, alteração do sono, olfato. O olfato, ele perde um pouco a sensibilidade, a gente até falou semana passada sobre isso, incontinência. Tá, gente? Então, eu tenho para o diagnóstico do Parkinson,
eu preciso dos sintomas motores. Então, como é que a gente faz diagnóstico de Parkinson? Você precisa tirar uma boa história, o paciente contar tudo o que está acontecendo com ele, examinar e chegar na conclusão que esse paciente tem sintomas que corroboram a doença de Parkinson. E os sintomas não motores, que estão na extremidade de baixo aqui, também são importantes para o diagnóstico. E eles podem, o interessante é que eles podem aparecer antes da doença. Às vezes você pergunta para o paciente, o senhor tinha antes perda de olfato? Ah, eu tenho, doutor, faz anos isso. Isso anos de aparecer o tremor ou a lentidão. Então, são sintomas que podem preceder o diagnóstico. Dor, fadiga, depressão, alteração urinária e, às vezes, queda de pressão. Então, esse é o cenário, gente, da doença de Parkinson. E eu sei que pode ter perguntas depois em relação a isso, mas eu já adianto. Não quer dizer que a pessoa tem Parkinson que ela vai ter todos esses sintomas, tá, gente? Aqui a gente está tentando mostrar para vocês um cenário. Não quer dizer que a pessoa vai ter isso. É que nem bula de remédio. Não quer dizer que o que tem lá a pessoa vai ter de efeito colateral. Tudo bem, gente? Queria chamar a atenção para o tratamento, que é o que mais nós vamos discutir talvez hoje. Aqui entra uma coisa até meio, vamos chamar assim, óbvia, tá? Tá faltando dopamina. Combustível está caindo. Eu vou lá e reponho a dopamina. O tratamento para o Parkinson é repor a dopamina, um tratamento que tem 50 anos e ele é bastante efetivo. Tá? Uma outra coisa a se fazer é reabilitação. A gente bateu bastante nessa tecla semana passada. Atividade física, gente, físio, fono, terapia ocupacional e principalmente se mexer. Época de coronavírus, ficar em casa, mas não pode ficar parado, tem que se mexer. Tá? E a cirurgia, gente, obviamente, a gente que mexe muito com cirurgia, gostaria de falar um pouquinho para vocês, um pouquinho mais sobre ela. A cirurgia não é para todos os pacientes, é para um grupo de pacientes. Essa mensagem é muito importante, gente. Isso a gente fala toda a consulta para os pacientes. A atividade física é fundamental. Não importa se a doença começou faz um mês ou se ela tem 30 anos. Tá? Essa mensagem é uma das mais importantes no aspecto de tratamento. E aí, gente, eu queria dar uma visão geral para vocês da doença. E agora a gente vai rodar um vídeo que o Dr. Fábio vai comentar para a gente tentar explicar para vocês um pouquinho mais da cirurgia, já que as pessoas perguntam tanto para a gente, tá, gente? A cirurgia que a gente vai apresentar, ela se chama estimulação cerebral profunda, né? Ela tem esse nome, apesar de se termo estimulação cerebral profunda, a gente, na verdade, está fazendo com que o cérebro funcione de uma maneira diferente, né? A primeira parte da cirurgia consiste na colocação desse arco, que vocês viram, ele é fixo na cabeça. Isso é feito com anestesia. Em seguida, o paciente faz uma tomografia. Com base nessas imagens, a gente faz o planejamento cirúrgico, ou seja, a gente vai estimar como chegar até o cérebro, até a profundidade do cérebro e quais são as vias que nós vamos utilizar para chegar até lá, né? Então, um aspecto importante dessa cirurgia é a precisão, né? Nós trabalhamos aqui com milímetros e essa precisão é fundamental para que nós tenhamos um bom resultado. Além do planejamento anatômico, a gente utiliza também técnica de eletrofisiologia, e essa é uma delas. A gente faz o registro da atividade elétrica do cérebro com eletrodozinhos muito pequenos, né? Esses eletrodos, eles captam a atividade da célula, como vocês estão vendo no vídeo. E nós temos ainda um terceiro método, que é a macroestimulação intraoperatória, ou seja, a gente faz estimulação elétrica durante a cirurgia, e aqui a gente vai simular algum dos efeitos da estimulação elétrica dentro de um contexto crônico. E desse modo, nós temos aí 3 métodos, né? O método anatômico, imagens, eletrofisiologia, baseada no microregistro, registro da atividade da célula, e a macroestimulação operatória. Esses 3 métodos fazem com que a nossa precisão cirúrgica seja bastante elevada. E, por fim, a gente coloca o eletrodo definitivo. Esse eletrodo ele é fixo no crânio, né? E nós fazemos uma simulação, uma simulação com o próprio eletrodo, né? De modo a termos
nos certificarmos, na verdade, que esse eletrodo foi bem colocado. Então, esse caráter da cirurgia ele é fundamental, ou seja, a precisão. O eletrodo ele precisa estar localizado exatamente no alvo, do contrário, nós vamos ter um resultado que não é apropriado. E, por fim, a gente faz a verificação radiológica do posicionamento dos eletrodos. Aqui a gente mostra uma imagem com raio-x dos 2 eletrodos implantados, né? Então, o eletrodo tem que estar direitinho no alvo, do contrário, não vai fazer efeito, né? E a última etapa é a colocação da bateria. Nós ilustramos aí com esse gerador, nós temos alguns geradores menores, esses geradores são colocados por debaixo da pele, ligados ao gerador, ao eletrodo, através de fios de conexão. Tudo isso fica por debaixo da pele, nada aparece. E aí nós estamos testando o hardware, o sistema elétrico, para ver se está funcionando tudo direitinho. Então, é uma cirurgia que se chama estimulação cerebral profunda, mas, na verdade, a gente não estimula, a gente faz com que o cérebro funcione de uma maneira diferente do modo como ele funcionaria no contexto da doença. Legal, Fábio. Obrigado. Acho que as partes ficaram bem visíveis. Gente, a gente interrompeu o compartilhamento agora para a gente bater um papo. A gente não precisa ser numa sequência lógica, mas eu acho que, Fábio, uma pergunta que bastante gente já fez, eu acho que ela é importante tentar esclarecer, essa questão de anestesia, né? Quer dizer, o paciente pergunta para a gente, doutor, eu vou ficar acordado na cirurgia, eu vou ficar dormindo, eu vou estar com anestesia, eu vou ter dor, se você puder falar um pouco para a gente disso. Então, a gente faz anestesia local, né? Essa anestesia local, ela é importante para que o arco de estereotaxia ele seja fixado sem que o paciente sinta dor. E além da anestesia local, a gente também utiliza medicações analgésicas de alta potência que são dadas pela veia. Durante a cirurgia, apesar do paciente estar acordado, o anestesista ele dá algumas medicações que fazem com que o paciente possa dormir em momentos onde a gente não precise do paciente. Então, a gente pode garantir que o paciente não sente dor durante a cirurgia. A presença de um anestesista bem experiente é de extrema importância, porque o anestesista precisa manter o paciente acordado o suficiente para colaborar com a gente. No entanto, o paciente precisa ter um nível de consciência um pouco mais baixo do que o normal para que ele possa ter o conforto durante a cirurgia. A gente só faz anestesia geral, né? A pergunta também foi se podemos fazer com anestesia geral. A gente só faz com anestesia geral quando o paciente é portador de outros distúrbios do movimento, como distonia, por exemplo, né? Nesse caso, o paciente não consegue se manter acordado e parado. Ele faz movimentos involuntários que são incontroláveis e nesse contexto, muitas vezes, o anestesista precisa fazer anestesia geral, o que tira, digamos, a participação do paciente da cirurgia. A gente precisa da participação do paciente para aumentar a precisão da cirurgia, mas nesse caso das distonias, a gente não tem como operar com anestesia local, muitas vezes, né? Tá. Não, legal, Fábio. Uma coisa que eu queria só deixar para os colegas que estão assistindo, para os familiares e pacientes, são duas perguntas que eles fazem. Quem deve fazer a cirurgia e quando? Eu acho que são duas perguntas que elas acabam se juntando, mas é importante talvez dividir. Quer dizer, todo paciente pode ou deve fazer a cirurgia? Na verdade, é uma porcentagem das pessoas. Por quê? Porque tem gente que tem a doença, que ela se inicia, por exemplo, com 70 e poucos anos de idade, e esse paciente a gente consegue tratar de forma clínica, com remédio e reabilitação, fisioterapia, fono. Esse paciente, provavelmente, talvez não precise fazer a cirurgia. Outros pacientes que podem até começar antes a doença, com 55, 60, mas eventualmente fiquem bem controlados com remédio ou tenham alguma contraindicação à cirurgia. Então, gente, na prática, em média, eu diria
que 20% das pessoas com Parkinson acabam tendo indicação cirúrgica. Isso é importante para a gente esclarecer que não são todas as pessoas que vão para a cirurgia. Remédio e atividade física, 100%. Estimulação cerebral profunda, 20%. Essa é a média. Então, nem todo mundo que tem Parkinson vai ser candidato à cirurgia. Quem geralmente vai à cirurgia, gente? É aquele paciente que fez bonitinho o tratamento com atividade física e remédio, mas que num determinado momento a gente começou a ter dificuldade de controlar a doença. Esse paciente, muitas vezes, ele está com discinesia, movimento involuntário, muitas vezes ele está travado. A gente chama de off. O paciente fica com discinesia ou fica em off. A gente chama de flutuação, né? Ele fica assim ao longo do dia. Aí você mexe em remédio, ele melhora um pouco, volta a piorar. A hora que você vai ver, o paciente está com uma qualidade de vida ruim. Eu acho que essa a questão da qualidade de vida, ela é muito importante. Se a qualidade de vida da pessoa não está legal e os remédios não estão começando a dar conta, a gente pode começar a pensar na cirurgia. É óbvio, gente, e aqui a gente é um canal, principalmente para os pacientes e familiares, você tem vários detalhes que a gente vai usar na clínica, vendo o paciente, para ver se ele é candidato ou não. Mas a noção geral é, a pessoa que está muito bem, esse cara não vai para a cirurgia. A pessoa que às vezes tem muito fator de risco, e a gente vai entrar na próxima pergunta, a questão da idade, às vezes pode ou não ir para a cirurgia, precisa avaliar com o cirurgião, com o anestesista, como o Dr. Fábio falou. E o timing, gente, ou seja, quando esse paciente que não está legal vai para a cirurgia, é muito variável, tá? A gente costuma sempre esperar pelo menos 4 anos completos da doença, do início dos sintomas. Ou seja, a doença não é feita com o paciente com 2, 3 anos de Parkinson, gente. Não é feita a cirurgia nessa fase. E aí vai variar de como o paciente está indo no dia a dia. Se ele tiver mal controlado com 7, 8 anos, ele pode ser um candidato. Se isso for com 14, 15 anos de doença, pode ser um candidato. Então, gente, não tem um tempo que a gente pode falar, a cirurgia tem que ser feita de 7 a 10 anos de doença de Parkinson. Isso não existe. Ela é no mínimo 4 anos. Aí pode variar. E como eu falei, nem todo mundo é candidato. E a outra situação, gente, então, a primeira é isso daqui, ó, flutuação. A segunda cenário que a pessoa vai para a cirurgia é tremor refratário. Tem gente que treme demais, você dá o levodopa, você dá o pramipexol, ou você dá a rasagilina, mantidã, esse paciente não melhora o tremor. E o tremor incomoda, impacta a qualidade de vida desse paciente. Esse provavelmente é um bom candidato. Tudo bem, gente? Então, só para a gente lembrar das duas indicações, flutuação e tremor refratário. São as duas indicações clássicas. Uma menos clássica, mas discutida, é quem tem muita intolerância a remédio. Tá? Então, tem gente que você tenta de tudo para a pessoa. Você fica de mãos atadas. Você não tem mais remédio para dar. A pessoa teve muita náusea ou teve um baita sono, enfim. Esse é um grupo que, eventualmente, vai para a cirurgia. Tá? Então, seriam duas indicações mais clássicas, flutuação e tremor, e a outra é intolerância a remédio. Tudo bem, gente? Esse é o cenário. Fábio, a pergunta da idade, o que você pode falar para o pessoal? Tem idade limite? Como é que é? Olha, idade eu diria que é um fator menor. O mais importante é a avaliação clínica do paciente, ou seja, se o paciente apresenta esses critérios que o Dr. Rubens colocou, a flutuação motora, a discinesia ou tremor refratário, isso são sintomas, vamos dizer, são fenômenos clínicos que sugerem que o paciente vá ser um bom candidato. E o fato do paciente apresentar uma cognição preservada, ou seja, ele tem que estar com a cabeça boa. Né? O paciente que já apresenta, mesmo que ele seja um paciente relativamente jovem, 65, 67 anos, mas que tenha muita alteração cognitiva, alucinações, alterações de memória importante, com exame neuropsicológico muito alterado, esse paciente ele não é um candidato. Então, eu já tive pacientes com idade avançada e que foram bons candidatos e outros que eram relativamente jovens,
mas por conta de uma série de problemas cognitivos, o neurologista julgou que ele não era um bom candidato. Puxando um pouco a questão aí da remédio e cirurgia, né? É muito importante salientar que a cirurgia, ela é um complemento do tratamento, né? Existem muitos pacientes que me perguntam, mas depois da cirurgia eu vou continuar tomando remédio? Sim, vai continuar tomando remédio, né? A ideia da cirurgia não é tirar o remédio. A ideia da cirurgia é melhorar o controle clínico do paciente e evitar que ele tenha os efeitos colaterais decorrentes do remédio. Em muitos casos, a gente reduz a dose de remédio, né? O neurologista faz isso no pós-operatório, aumentando a estimulação e baixando a dose do remédio, mas o objetivo da cirurgia não é substituir remédio, e sim complementar o tratamento farmacológico e a reabilitação, e eventualmente o tratamento psicológico também, que são muito importantes. Eu acho que isso aí, Fábio, vai bem de encontro com a pergunta da Marta, que ela falou que mora em São José do Rio Preto, o marido tem 58 anos, fez a cirurgia e foi um sucesso. Ela fala que o tremor e a rigidez melhoraram muito, porém ele ainda arrasta os pés. E ela pergunta se tem possibilidade de melhorar. Eu acho que isso aqui é importante, gente, porque pode parecer básico, mas às vezes tem alguns conceitos que são importantes a gente colocar. A cirurgia, ela é um tratamento para a doença de Parkinson. Eu costumo falar para os pacientes assim, ó, você está tomando o remédio X, o Y, Z, a gente vai colocar mais um remédio quarto, que é a cirurgia. A cirurgia, ela é um tratamento eficaz, ela é potente, mas ela é um complemento às outras terapias e nenhuma delas consegue, infelizmente, curar a doença. Então, a doença de Parkinson é uma doença crônica, que a pessoa vai conviver com ela, e a cirurgia ela vai entrar na vida da pessoa, porém, a pessoa não é uma antes e vira outra depois da cirurgia. A doença continua lá. Ou seja, os cuidados pré-operatórios de tomar remédio no horário, ser aderente, fazer atividade física e reportar para o médico os problemas, eles vão continuar depois da cirurgia, porque a gente reforça isso porque tem medo que a pessoa, às vezes, depois de fazer a cirurgia, se acostume e fala, eu não preciso mais tomar remédio, eu não vou mais fazer fisioterapia, que cansa. Não, pelo contrário, essa é a hora da pessoa ainda ser mais aderente, porque a gente quer que ela se movimente bastante, já que atividade física pode ter, sim, um papel neuroprotetor na doença. Então, a cirurgia em si, ela não vai retardar ou vai curar a doença, ela vai melhorar muitos sintomas, tudo bem, gente? Então é importante saber que, por mais que a pessoa coloque lá o marca-passo cerebral, que é o DBS, a aderência à terapia tem que continuar. E respondendo a pergunta da Marta, tem como melhorar? Provavelmente tem. O aparelho é que nem, a gente costuma falar que nem como se você estivesse ajustando um rádio, né? Você tenta achar a estação legal, só que como a doença muda, a estação correta também muda. Então você precisa ir lá e ajusta de novo. É um ajuste fino. Paralelamente remédio, você precisa ajustar, e paralelamente atividade de reabilitação, físio, fono e TO. Então, Marta, você pode sim tentar melhorar o quadro clínico, mas ele é multifatorial. Tudo bem? Essa questão do leite, Fábio, você quer falar? Foi a pergunta do José. O Prolopa e leite. Acho que você pode responder melhor essa pergunta, Rubens. Eu costumo falar para o paciente que o Prolopa, o Levodopa, é um remédio meio egoísta. Ele gosta de estar no estômago meio que sozinho, tá? Ele é um baita remédio, mas ele é chatinho. Então, ele disputa principalmente com as proteínas, tá? Sejam proteína da carne, do leite, do ovo, do queijo. Então, a tomada, gente, tem que ser longe da proteína. A gente pede meia hora antes da refeição ou uma hora depois, senão o remédio, ele compete. Eu falo para o paciente que é como se você for colocar duas chaves numa fechadura. Uma não vai entrar. E o Prolopa muitas vezes perde essa briga com a proteína. Então, a proteína entra e o Prolopa acaba não conseguindo entrar e é eliminado nas fezes. Então, Levodopa é tomar ou em jejum ou com suco de fruta, chá, mas
não com proteína, tudo bem? E aí, obviamente, detalhes, cada um pode conversar com o médico individual. Eu acho, Fábio, uma pergunta que você poderia discutir, que as pessoas perguntam muito, é a questão de risco cirúrgico. Tudo bem, doutor, eu quero fazer a cirurgia, acho que é importante para mim. Quais são os riscos da cirurgia? Então, assim, a gente tem, vamos dizer, alguns riscos, né? O primeiro deles é o risco de hemorragia, sangramento durante a cirurgia, né? Então, como é que esse eletrodo ele é colocado? A gente faz ali um orifício no crânio, né, que nós chamamos de trepanação, e esse eletrodo ele é inserido até a profundidade do cérebro. Nós fazemos hoje esse procedimento guiado por métodos de neuroimagem e softwares de programação cirúrgica que são bastante avançados, e isso tem melhorado muito nos últimos anos, né? Mas, apesar de toda essa tecnologia, existe um risco baixo de sangramento, né, no intraoperatório, ou seja, durante a introdução do eletrodo, você pegar ali um vaso e ele sangrar. Esse risco é extremamente baixo, né? Então, na minha casuística particular, eu tenho um sangramento a cada 400 cirurgias. Então, é um risco bastante baixo, mas ele existe. Esse risco, ele varia muito com a experiência do cirurgião, né? E quando ele acontece, ele pode trazer consequências graves para o paciente, né? Se o sangramento for pequenininho, o paciente não tem nada, mas se o sangramento for importante, ele pode trazer consequências graves, né? Felizmente, esse risco ele é muito baixo. O segundo risco é de infecção. Então, a gente toma um cuidado enorme no intraoperatório, com todo um protocolo de cuidado com o material, ninguém toca nada na sala, ninguém entra na sala, ou seja, existe todo um protocolo bastante acirrado para que nenhum fenômeno infeccioso aconteça, porque se infectar, como nós temos ali uma prótese, né, que são eletrodos, fios de estimulação, bateria, a infecção de tudo isso significa retirar todo o material, né? E isso é algo muito complicado, porque o processo cirúrgico ele é algo pesado para todo mundo, equipe cirúrgica, neurológica, paciente, então nós fazemos tudo para reduzir ao máximo possível o risco de infecção. E um outro grupo de complicações que o Dr. Rubens pode explicar melhor são os riscos ligados à estimulação. Então, no pós-operatório, o neurologista vai fazer a estimulação e, às vezes, o paciente pode ter um ou outro efeito colateral que o neurologista pode controlar mudando os parâmetros de estimulação, e aí o Dr. Rubens pode falar um pouquinho melhor sobre isso. Perfeito. Eu acho que para os pacientes e familiares que estão escutando, é importante, então, a gente dividir em 3 fases para o resultado ser bom da cirurgia. A primeira fase, gente, a indicação precisa ser legal, precisa ser correta. Não adianta você operar, o cirurgião colocar perfeitamente o eletrodo no lugar correto, só que o paciente não tinha uma boa indicação, não era a hora de indicar. Esse paciente provavelmente não vai ter um benefício. Então, passo número 1 é indicação, ela tem que ser correta. Eu falei há poucos minutos que nem todos os pacientes são candidatos à cirurgia. Os pacientes têm que ter um tempo de doença, têm que já tentado várias medicações e terem que ter indicações precisas de flutuação, tremor, além de ter uma discussão muito detalhada com o médico. Ok, a indicação tem que ser boa. Tudo bem, vamos supor que ela foi boa. O segundo passo é o que o Dr. Fábio estava falando, a cirurgia em si, a preparação, todo o ambiente cirúrgico, esse é um passo fundamental. E o terceiro é a programação. Eu falo para o paciente que não adianta uma pessoa ter um carro novo, uma Ferrari, e você depois não saber pilotar, o carro vai ficar parado. Ou seja, não adianta você fazer uma baita cirurgia, está perfeito o eletrodo,
O paciente tinha indicação, mas a programação depois ela é deficitária. E justamente essa programação, ela pode vir com alguns efeitos colaterais, no geral, reversíveis. Então, por exemplo, tem gente que piora na fala depois da cirurgia. A pessoa acha que está falando pior. Cabe ao médico, neurologista que está programando o paciente, melhorar os ajustes. É a história do rádio. Pacientes que depois da cirurgia podem ter dificuldade de marcha, formigamento, enxergar duplo, otimizar a estimulação. A estimulação, gente, que a gente mostrou a cirurgia, ela é uma pequena estimulação elétrica. E a eletricidade mesmo. Então, ela tenta melhorar uma região do cérebro, mas eu posso ir mudando essa conformação dessa eletricidade com um aparelho que chama programador. Tá? Eu costumo falar para os pacientes que é como você imaginar uma cidade à noite e você está olhando ela de cima. Um dos bairros, ou uma região, está com as luzes relativamente apagadas, porque a pessoa tem Parkinson e uma região do cérebro está um pouquinho mais desligada. A hora que você coloca o aparelho, você começa a ligar e, de fato, volta a brilhar essa região, mas a forma com que você faz isso não é direta. Ela exige paciência depois da cirurgia, para que você vai melhorando a energia naquela região cerebral. Tudo bem, gente? Então, 3 passos: indicar direito, cirurgia e a programação. Eu acho que colocaram uma questão de tratamentos futuros. Hoje o tratamento padrão ouro para o Parkinson é remédio, fisioterapia, atividade física, e em alguns casos específicos, cirurgia, mas tem bastante pesquisa sendo feita para tentar frear a doença com neuroprotetores e anticorpos contra a alfa-sinucleína, que é a proteína que leva à doença de Parkinson. Mas ainda são estudos em andamento e a gente vai precisar de bastante eu não diria, gente, mas ainda não tem nada viável na clínica, além do que é feito isso. Eles perguntaram também, Fábio, eu tenho umas 2 perguntas da questão do SUS, convênio particular para cirurgia. Você quer falar um pouco disso? Bom, a cirurgia, como vocês puderam observar, ela depende de bastante tecnologia e de material que tem um custo elevado, né? Então, um dos grandes desafios de se levar essa cirurgia para o SUS é a questão do custo, né? O SUS, ele tem as suas limitações com relação ao financiamento de muitos tratamentos, e esse, por ser um tratamento caro, ele é pouco disponível no SUS. Então, lá no HC, por exemplo, a gente faz as cirurgias dos pacientes SUS, mas a gente não consegue ter, vamos dizer, oferecer cirurgia para todos aqueles pacientes que nós gostaríamos de oferecer, né? Com relação à questão convênio particular, as cirurgias, vamos dizer, os equipamentos, por serem bastante caros, onerosos, é sempre interessante que o convênio acabe arcando com os custos desses equipamentos todos, né? Esse, vamos dizer, é um custo muito elevado, né? Então, tudo que diz respeito a equipamentos de estimulação, equipamentos cirúrgicos, internação hospitalar, tudo isso tem um custo muito elevado, né? Apesar da internação ser muito curta, o paciente, em média, fica 2 a 3 dias hospitalizado apenas, na imensa maioria das vezes não vai para a UTI, não recebe sangue, nada disso. Mesmo assim, o preço do procedimento ele é muito alto, né? Com relação a equipes cirúrgicas e anestésicas e neurológicas, porque uma cirurgia para Parkinson é uma cirurgia que envolve muita gente, né? Então, é uma missa cheia de padres, vamos dizer assim, né? Porque você tem que ter ali o neurologista, você tem que ter o neurocirurgião, você tem que ter pelo menos 2 a 3 neurocirurgiões, um anestesista, 2 instrumentadores, auxiliar de sala, enfermeiro, enfim, é uma população dentro da sala junto com o paciente, né? E nem sempre as equipes fazem essas cirurgias pelo convênio, mas algumas fazem, outras não. Mas
assim, o custo dos equipamentos, ele precisa ser pago pelo convênio, uma vez que essa cirurgia faz parte do rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Né? Tá. Não, legal, Fábio. Eu acho que é importante isso, porque as pessoas perguntam bastante. Tem uma pergunta aqui da Áfia Raquel, que eu acho que é super importante, que isso é muito perguntado. Ela pergunta se a indicação para cirurgia é só para tremor, gente. E acho que vale a pena a gente esclarecer bem isso, que rola talvez um mito nisso. A cirurgia, definitivamente, ela não é só para o tremor, gente. Vamos voltar ali nas indicações de uma forma global. A pessoa que tem tremor refratário, entendam refratário aquela pessoa que já tomou vários remédios em doses otimizadas e o médico julgou que aquele tremor não melhora com remédio. Essa pessoa pode sim se beneficiar da cirurgia. Mas tem um grupo de pessoas que nunca tremeram na vida e fazem a cirurgia. São pessoas que têm, geralmente, aquilo que eu falei para vocês, flutuação. A pessoa toma o remédio, ela melhora muito a rigidez, ela fica solta, ela anda, mas daqui a pouco, dá 1h30, 2 horas, ela trava. Ela toma de novo o remédio, ela melhora, aí trava. A pessoa que flutua demais, mesmo mexendo em remédio, ela muitas vezes vai para a cirurgia. E essa pessoa, às vezes, nunca tremeu na vida, gente. Então, é um mito a gente dizer que a cirurgia é só para o tremor. Ela também é para o tremor. E repito, gente, tem muitos pacientes que a gente vê, mas muitos que não têm indicação, tá? O paciente que às vezes está tomando dose baixa de remédio, que tem pouco tempo de doença, ou que tem muitas complicações, ou que não é hora de fazer a cirurgia, ou que já às vezes passou da hora. Infelizmente, gente, a gente é muito criterioso na prática, porque a gente sabe que existe risco, como o Dr. Fábio falou, e a gente só pode indicar uma cirurgia ou assumir o risco estando muito seguro da indicação, tá? Mas realmente não melhora só o tremor. Eu diria para vocês que a cirurgia melhora o quê? Geralmente a rigidez, a lentidão dos movimentos, melhora geralmente o tempo que a pessoa fica travada por dia. Então, às vezes você pergunta ao paciente, a senhora acha que fica quanto tempo do teu dia travada? Vamos supor que a pessoa tem um dia de 16 horas, já que ela dorme 8 horas. Ah, doutor, dessas 16 horas, umas 6, 7 horas eu estou travada. Geralmente a cirurgia diminui esse tempo que a pessoa fica travada. Não é que zera, mas ela reduz. Então, isso é uma coisa que ela melhora. O tremor, ela melhora. Como eu disse, pode melhorar um pouco a marcha, mas alguns sintomas, gente, e eu queria só reiterar isso, não tem nada a ver com a cirurgia, geralmente. Então, por exemplo, constipação, intestino preso. Ah, doutor, eu vou melhorar isso? Não. Isso aí são outros tratamentos. Ah, eu tenho uma dor lombar, uma artrose, será que a cirurgia? Não, a cirurgia não é para isso. Então, a cirurgia, ela tem alguns sintomas específicos que ela melhora. E repito, gente, isso tem que ser discutido antes com o paciente, porque a perspectiva dele precisa ser muito próxima do que vai ser, ou seja, a perspectiva tem que ser muito próxima da realidade. Senão o paciente acha que vai melhorar de alguma coisa, ele não melhora, ele pode até ficar frustrado e falar, pô, eu achei que ia melhorar esse sintoma que eu tenho, por exemplo, ou a alteração da bexiga, ou a depressão, e muitas vezes a cirurgia não é para isso, entendeu? A cirurgia é para a parte motora. Tudo bem, gente? Acho que bastante importante salientar isso, né? Porque a gente frequentemente vê pacientes em clínica privada que dizem, né? Pacientes que têm uma forma da doença de Parkinson chamada rígido-acinética, como o Dr. Rubens colocou, existem diversas formas da doença de Parkinson e existem aqueles pacientes que não tremem, né? Que são rígidos, que são lentos. E eles nos procuram geralmente tarde, porque sempre com aquele discurso de que eu sempre soube que a cirurgia não estava indicada para mim porque eu não tremia. E aí, quando ele procura, às vezes já é tarde demais para fazer a cirurgia, né? Então, deve-se colocar muito bem esse aspecto. E outra questão é exatamente o sintoma. Então, muitas vezes o paciente chega em cadeira de roda, ele não anda. Ele treme pouco, ele não é tão rígido assim, mas ele não anda. O que você quer com a cirurgia? Eu quero andar. Não é por aí, né? Nós temos hoje, vamos dizer, algumas coisas em termos de pesquisa para marcha, mas nós não chegamos lá ainda com relação à cirurgia. Então, saber do paciente o que ele quer melhorar para depois indicar. De repente, o que o paciente quer
eu não consigo fornecer para a cirurgia. Então, nesse caso, a cirurgia não estaria indicada. A cirurgia só pode estar indicada quando a gente sabe que pode fornecer algo que o paciente vai ter com uma probabilidade muito grande no pós-operatório, né, em termos de resultado. Tá, Fábio, eu acho que a gente podia agora fazer mais umas 2 perguntinhas rápidas. Eu queria te perguntar, uma pergunta que os pacientes fazem muito é de troca de bateria. Isso dura, tem que trocar? Se eu fizer uma vez a cirurgia para sempre, como é que é isso na prática? Então, isso depende muito do fabricante do estimulador, né? Então, existem alguns fabricantes, né, no mercado, alguns que têm, vamos dizer, que fornecem geradores que duram mais tempo, outros que duram menos tempo. Também a duração está relacionada a duração do gerador está relacionada também ao fato dele ser ou não recarregável. Então, existem geradores que você pode carregar a energia de tempos em tempos, né? É um processo relativamente simples. Outros que não são recarregáveis, né? Os geradores recarregáveis, obviamente, eles duram mais tempo do que os geradores não recarregáveis. Isso não significa que o gerador não recarregável seja a pior opção, né? E que o gerador recarregável seja a melhor opção. A gente precisa avaliar caso a caso e decidir o melhor pelo paciente, né? Quando nós trocamos o gerador, né, a bateria, o procedimento cirúrgico ele é muito rápido. Então, em média, o paciente chega ao hospital às 7 da manhã, em jejum, a gente troca às 8, e quando é às 11 horas, o paciente já volta para casa. Ele almoça no hospital e já volta para casa. O procedimento de troca do gerador, ele é muito rápido. Tá. Não, ótimo, Fábio. Eu acho que tem muito a ver com essa pergunta, só também uma outra que os pacientes contam tanto para a gente, que é, doutor, a cirurgia tem um tempo de validade? E assim, na verdade não, né? A doença de Parkinson é uma doença, infelizmente, ela tem um caráter crônico, ela muda com o tempo. Eu acho que a resposta para isso é que a gente trabalha com ajuste, gente. Seja da estimulação, seja de remédio, seja da físio, da fono. O paciente com Parkinson, ele passa por ajustes frequentes. Isso acontece antes e vai acontecer depois da cirurgia com o grupo que fizer. Então, não é que tem um prazo, vai valer 5 anos a cirurgia. Na verdade, isso não existe. Tem gente que pode ter benefício da cirurgia por mais de 10 anos. A questão é que vai depender muito do tipo do Parkinson da pessoa, da evolução, da idade. Tá? Então, só para deixar claro que, embora a bateria muitas vezes tem que ser trocada, a cirurgia não tem um prazo de validade, a cirurgia em si. Tudo bem? Não é que ela dura tanto tempo. O problema é que a doença realmente ela continua, independente se a pessoa tem ou não o aparelho de DBS. Gente, a gente está chegando próximo do fim, eu queria só reiterar, então, da parte clínica minha, principalmente a questão do diagnóstico ser importante, sintomas que eu expliquei no início, procurar o atendimento com o médico neurologista. Se você tem doença de Parkinson, se você é um familiar, insista muito na atividade física. Ela não é bobagem, ela é super importante, 30 a 40 minutos, 3, 4 vezes por semana, é muito importante, gente. Reabilitação, tá? Tomar os medicamentos de forma correta e naqueles pacientes que não têm, talvez, um benefício, a cirurgia pode ser discutida. Se ela vai ser feita ou não, depende de vários fatores, tudo bem? Mas eu acho que é principalmente isso, Fábio. E acho, assim, em relação à decisão da cirurgia, né? Eu sempre digo, assim, que a melhor decisão é aquela que o paciente toma, né? Então, se o paciente... Se a equipe médica diz, olha, vale a pena operar, e o paciente diz, eu não quero operar, a melhor decisão é não operar. É sempre ouvir o paciente. Mas toda vez que o paciente se coloca aberto para uma sugestão médica, ou seja, eu devo ou não operar, nunca se basear na opinião de um profissional só. Isso é muito importante. O neurocirurgião sozinho não consegue indicar a cirurgia precisamente. O neurologista sozinho também não consegue indicar a cirurgia precisamente. É necessário uma discussão. Então,
Cirurgia para Parkinson é um processo que não envolve apenas o cirurgião, envolve um conjunto de pessoas, né? E isso é muito importante quando você procura um profissional para tratar. Esteja certo de que você será tratado por uma equipe que vai poder ter tempo para discutir o teu caso, e um vai complementar as dificuldades que o outro tem, né? E nós vamos chegar a uma decisão muito mais sábia ao unir essas forças, ao unir as ideias. Legal. Eu acho que essa última mensagem é talvez uma das mais importantes, gente. É um time, né? Você tem médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapia ocupacional, psicólogos, e a gente, cada um talvez numa fase tem um papel mais de ator principal e outro de coadjuvante, mas sempre trabalhando em conjunto para o paciente melhorar. Bom, gente, a gente queria agradecer a presença de vocês. Semana passada teve bastante gente, hoje bastante gente. Foi um prazer discutir com vocês Parkinson, coronavírus semana passada. Hoje, diagnóstico com foco em cirurgia. Eu sei que não dá para responder todas as perguntas, mas a gente tentou pegar o apanhado geral do que a gente na prática escuta de vocês, tá? Fiquem bem, um bom resto de semana e se cuidem. Até mais, espero poder ter ajudado vocês aí com alguma das questões e estamos à disposição. Tchau, tchau.